Ipiranga de volta à elite do Campeonato Pernambucano. Minha vida sempre foi ligada a esporte, desde muito jovem eu joguei, vivi no meio disso aqui e tal, e tinha amizade com algumas pessoas do comércio, e na época eu acompanhava, Ivan era o presidente, e o time não deu certo, acho que em 2012 ele meio que se afastou, e aí veio o Cosmo, e finado Cosmo e Dezinho, que era Dezinho da Brucá, e eles já vinham nesses 2 anos tentando montar o time, tentando mexer com a cidade, mas tinham alguma dificuldade por não ser filhos da cidade. As pessoas não abraçar a história, já ter vindo com meio que aquela sensação de fracasso, de chegar pertinho e não subir. E eles começaram a me procurar e procurar mais alguns dos amigos que fizeram parte da diretoria. Mas vamos lá, vamos ajudar. Eu sempre ajudava com patrocínio, indicando alguma coisa. Sempre estava junto, mas nunca diretamente na parte administrativa. E eles chamaram e a gente aceitou. Procuramos fazer de nossa vida, do nosso trabalho, que aprendemos no nosso trabalho, e levar para dentro dos campos de futebol. Que é trabalhar em equipe, trabalho, quando a gente fala sobre liderança, fala sobre trabalho em equipe, fala sobre comunicação. Nós tiramos tudo isso do trabalho e colocamos o nosso trabalho colocamos dentro de campo, né? Isso é fundamental. Você ter um bom relacionamento com atletas, respeitando o atleta, respeitando a comissão técnica, respeitando todos, enfim, colocando o que aprendemos isso em nossa vida, botando em prática dentro do futebol também. E nos juntamos e começamos a sair no comércio e fizemos algumas campanhas. E aí a parte financeira começou a funcionar e começou a ajudar. Dimas também tinha amizade com o Dimas, que foi o treinador em 2003 e tinha sido meu treinador de futebol de salão durante um bom tempo na equipe da Quimilson, e também chamou a gente, e a gente pela amizade juntou todo mundo e começamos a ajudar os meninos nessa história. O clube tem uma diretoria jovem, de uma dinâmica muito boa, pessoas bastante envolvidas no que faz, gostam no que faz, pessoas que são honestas, que hoje no futebol é muito difícil, prometem as coisas e cumprem. O projeto que a gente elaborou está sendo fielmente cumprido, pois eles estão dando a condição financeira para isso. E são pessoas que amam o que fazem. No ano anterior a gente já tinha feito essas campanhas de sair na rua e botar a cara e já tínhamos tido um bom êxito. Com a campanha que o clube fez e que em 2003 a gente viu que podia ser, como nós assumimos com muita vontade, era uma diretoria em torno de 20 e poucos amigos, filhos de Santa Cruz, que todos extremamente bem relacionados na cidade. Nós fomos para a rua. Fomos para a rua mostrando a proposta, contando a história, e todo mundo apostou, acreditou. Isso foi importante demais, esse apoio que, por mais que a gente sonhe, por mais que goste e que ame, futebol com dinheiro às vezes dá errado. E futebol sem dinheiro, por um milagre vai dar certo. Por um milagre é alguma coisa muito boa. Então nós conseguimos, do apoio financeiro do comércio, fomos prefeitura, Câmara Municipal, explicando toda essa a mídia espontânea que o clube poderia gerar para a cidade. E aí a coisa fluiu de uma maneira que culminou com essa ascensão. Bem, o primeiro contato foi com o Arnaldo, né? Eles mostraram um projeto muito bom, o grupo, né, de trabalho legal, então encaramos esse desafio. Arnaldo já estava com a Rota do Mar no meio de algumas equipes e também já conhecia, que também era desportista, tinha no meio, e trouxe o nome de Neco. A gente começou a ver alguns nomes e tivemos uma reunião com ele, e o pensamento de Neco, da pessoa, o caráter e a maneira de ser, de pensar, não só o futebol, mas como a vida de uma maneira geral, bateu muito com o nosso pensamento, a honestidade dele e a clareza e a franqueza dele. Então nós escolhemos ele e, graças a Deus, foi uma escolha acertadíssima.
Rapaz, o verdadeiro papel, né, que ali foi a humildade e simplicidade, que eu, na verdade, eu nunca tinha trabalhado com ele. Eu trabalhei na Águia, em Garanhuns, e ele disse, ó, tô indo para o Ipiranga e trabalha aí que eu vou levar você. Eu já tinha trabalhado com ele, né, 2, 3 anos no Recife, e o professor sempre foi, além de ser um treinador, um amigo, né? Como a gente fala na gíria do futebol, um paizão, né? Então, ele sempre mostrou a gente que a gente tinha capacidade de conseguir o objetivo, que era colocar o Ipiranga na Série A. Então, o professor ali foi, sem dúvida, o maior responsável pelo aquele grupo conseguir o objetivo, foi alcançar a subir o time. Então, ele disse que a gente tinha condições e graças a Deus, a gente comprou a ideia dele e conseguimos o objetivo, que foi uma campanha, acho que irretocável. Era tipo um paizão, né? Ele, quem pudesse ajudar você neste campo, ajudava, sem bronca. E ele foi fundamental, como eu falei, a experiência, não só ele, como a comissão técnica, né? A do Tinha Luciano, ajudando ele também. E aí começa, se a comissão é forte, com certeza o grupo ia ser forte também, como aconteceu e foi. A gente confiava muito em Neco porque sabia do histórico dele, de ser um bom treinador. Inclusive, eu acredito que era até o que dava um pouco de confiança maior a gente, de saber que era um técnico de primeira divisão que vinha para nos treinar na Série A2. E de Neco a gente não tem o que dizer, a gente está eternamente grato a Neco, do 2004, até pela forma que a cidade abraçou e que ele quis ser abraçado, né, por Santa Cruz do Capibaribe. Em Neco e em alguns outros jogadores daquele elenco, a gente tinha o pilar. Muitas vezes você diz que a espinha dorsal do time é um goleiro, uma dupla de zagueiro, um volante, um meio, um atacante. No time de 2004 a gente também tinha um treinador como espinha dorsal, que era Neco. Também tinha o Valmir, preparador físico, que era um preparador físico experiente. Então a gente tinha essa espinha dorsal dentro e fora do campo. E a gente fez o nosso perfil para trabalhar, né? Primeiro, com um grupo muito bom que soubemos escolher, né? Jogadores que já passou em algumas equipes grandes, né? Que sabe que o profissionalismo está acima de tudo. É um trabalho simples, um trabalho bom. A diretoria entendeu, mudamos algumas coisas do amadorismo que tinha aqui, né? A cidade gosta muito do futebol. A gente está tendo uma condição muito boa de trabalhar o atleta na preparação física. A gente tem disponível uma piscina muito boa do clube, nós temos um campo de treinamento específico, tanto da parte física como a parte de bola, a parte técnica, a especificidade do futebol. Temos também a academia que o clube nos ofereceu, a academia da cidade, que tem um equipamento a contento. E essa estrutura na segunda divisão, ela aqui no Ipiranga é diferenciada. Os outros clubes não tem essa estrutura que o Ipiranga oferece devido às condições financeiras. Mas o Ipiranga hoje tem uma condição de segunda divisão igual a muitos clubes de primeira divisão. Bem, eu tive participação 100%, né? Dos jogadores que indiquei e dos jogadores que a diretoria também indicou. Mas todas as contratações que tiveram, que foram feitas, né, pelo Ipiranga, teve o meu aval, né? Teve o meu apoio. A gente tem sempre aquela história de que Santa Cruz Capibaribe não tem atleta, que não tem. Eu olho por outro lado. O que existe em Santa Cruz é pela questão econômica. É muito difícil trabalhar uma base, porque um atleta de base que vai ter que se dedicar grande parte da semana, quando ele está extremamente imbuído, com um ganho pequeno, que é um clube, vou dizer que eu considero um ganho pequeno, uma ajuda de custo que ele vai ter. Se a gente vê um garoto que tira ponta de linha ou que faz um trabalho na feira, ele vai ter um ganho financeiro maior. Então, quem quer de verdade vai se sujeitar àquilo ali. Então, nós tínhamos a ideia de usar o pessoal de casa para dar um pouco mais assim. Se queria subir, nós trouxemos um treinador que já tinha a experiência de subir, que sabia como eram os caminhos e que ia montar uma equipe de qualidade. Então, demos carta branca para o Neco. Ele acertou no primeiro momento, a gente fez uma pré-temporada boa e nenhum clube acerta 100%. No início, alguns jogadores que ele trouxe não se adaptou
clima, a cidade ou alguma coisa. E na troca que nós fizemos, nós fomos muito felizes com isso, mas os critérios eram muito assim, qualidade e experiência de segunda divisão para a gente poder ter um time forte e para fazer uma grande campanha, igual 2003, só que já pensando em melhorar na cada ano. Eu era remanescente, eu, Givanildo e Nego. Da cidade só eu, de São Domingos era Nego e Givanildo. Começou a se formar, básicos e tal, né, trazendo jogadores, mas a partir da pré-temporada a gente viu que o time ia da liga, como fala assim, no meio futebolístico. E time forte, ele, como falei, ele sabendo as peças que necessitava, formou um grupo forte e conseguimos. E quando a gente começou a formar o time, eu digo, mais uma vez, a gente ou vai ser campeão ou a torcida vai começar a abandonar e vai dar tudo para trás, porque é o que está acontecendo com a gente nos últimos anos. Eu já estava até acostumado a gente ser um time de segunda divisão. Um grupo vencedor, um grupo onde todo mundo se respeitou e buscou sempre dar alegria ao torcedor, que era o nosso intuito, de colocar o Ipiranga no mais alto, que era na Série A do Pernambucano. E aquele grupo ali trabalhou muito, deu duro, trabalhou muito, com muita sinceridade, com muita honestidade, e cada um se respeitou. Era não só um atleta ali, um grupo, era uma família. E a gente tornou aquele vínculo de amizade, tanto fora de campo como dentro de campo. A gente, até pra gente estar tão junto que a gente ia pra pizzaria, saía no comércio, sempre ia 2 ou 3, tudo junto. Então assim, era muito bom a amizade nossa, dentro e fora de campo. Uma família. Uma família, um ajudando o outro, sempre precisava, palavra, bate-papo, uma coisa ou outra. Era uma verdadeira família, um grupo fechado. E era um grupo fechado mesmo. Era um grupo que gostava de treinar, gostava de trabalhar, tinha o respeito do professor Neco, do Cícero. Então a gente sempre fazia do nosso treinamento, né, um trabalho firme e todo mundo se respeitava e tinha um clima muito bom. Existe uma coisa que é meio clichê já no time, que é meio vencedor, meio alguma coisa assim, que é dizer que é uma família. Mas eu diria que assim, parece que se tornou uma grande família, com um paizão que, se você conversar com o Fabinho, com o Bibi, com o Tamandaré, com qualquer um dos caras, Tony, Maurício, que estavam naquela época, eles tinham Ineco. Um irmão mais velho, o tio que eles tinham mais carinho, ou o verdadeiro paizão mesmo. Estou falando a parte de jogadores. De nós da diretoria, todo final de tarde existia uma coisa que a gente chamava o cafezinho, que a gente ia, 5h30, 6 horas, vamos lá no campo. Isso passava uma segurança para os jogadores quando estavam voltando do trabalho. Eles voltavam, tinha 10, 15 diretores reunidos. Então, e quando eles veem fora de campo que está todo mundo muito imbuído do mesmo objetivo deles, que é, claro, eles fazendo a parte deles de dentro de campo e a gente dando as condições fora, foi perfeito. Foi uma conjunção perfeita de tudo e acho que melhor do que isso aqui não tinha como esperar. Colocar o time na primeira divisão, que é um sonho de todo mundo aqui do Ipiranga. Iremos chegar lá, iremos botar esse clube na primeira divisão. Fazer parte da primeira divisão. Se Deus quiser, esse ano vai. Aquele campeonato, ele começou com um ambiente de muita insegurança, de muita incerteza, de minha parte. Por que eu digo isso? Porque desde que a gente voltou a disputar as segundas divisões, né, ou o time ia muito mal, sequer avançava de uma primeira fase, ou frustrava a torcida de uma maneira, né, assustadora. A gente chegava, como se diz, né, nadava e morria na beira da praia. Preocupação teve, na verdade, né, desde o início, porque frustração fica. Né? Em 2002, eu estava no Ipiranga, perdemos para o Willis em casa e uma grande campanha também. 2003, outra grande campanha. Vencemos o Serrano em casa 2-1, se não me engano. Fomos para a Serra Talhada, com 1-0 a gente entrava. Só que infelizmente aconteceu a derrota e começar 2004 com aquele
Poxa, 2 anos seguidos, batendo na trave, difícil. Bem, quando você se trata de uma série de acesso, né, uma divisão de acesso, você primeiro tem que ter um grupo muito unido. Porque às vezes você contrata um ou outro jogadores de primeira divisão e não chega porque não tem aquela união, aquele feeling, né? Aquele grupo aguerrido, aquele grupo que você queria como o primeiro passo da formação de um grupo, é você ver que o grupo está focado para a competição. O grupo era forte, bom, quem desse brecha para pegar a vaga novamente ia ter que lutar muito e ter que trabalhar muito. Mas uma briga, entre aspas, saudável. A presença do torcedor, quando eu cheguei aqui, cara, acho que tinha umas 3.000 pessoas. Eu perguntei até um torcedor, tá tendo o quê? Tá tendo jogo, esse não treino. Eu disse, caraca, que é isso, hein? Ele se espantou com a torcida, porque casa cheia para treino foi a primeira vez que ele viu. Eu fiquei assim, poxa, isso é o local, cara. Dia de treino, na terça-feira, ter quase 3.000 pessoas no estado, dia de treino, né? Então, assim, foi daquele momento que eu cheguei e até decorrer do campeonato. Rapaz, eu vou falar com sinceridade a você. Eu acho que a torcida do Ipiranga, naquele momento, foi até mais importante do que eu. Porque soube tanto incentivar o time, cobrar nas horas que podia cobrar e também ter paciência na hora que a gente teve uma queda de rendimento na competição. A torcida comprou a ideia, comprou a briga do torcedor mais simples ao empresário, ao poder público, como nós falamos anteriormente, que abraçou a causa. Então, não tem muito segredo. O segredo é como conseguir juntar tudo isso que os outros anos talvez outros clubes não conseguem. Naquele momento nós conseguimos que todo mundo tivesse um só pensamento. Então virou uma energia positiva muito grande da torcida, dos atletas, de todo mundo, e uma irmandade muito grande. E essa energia trouxe para todo esse sucesso. A torcida foi fundamental porque apoiou, entendeu o papel dela, cobrou na hora certa também. Deu um ou outro ali que destoa um pouquinho, mas isso é natural, mas importantíssimo. Torcida em qualquer time é importantíssimo. E a do Ipiranga, em geral, quando abraça a causa, abraça de verdade. Alguns, qualquer momento, estão juntos, mas do normal também. A torcida de Santa Cruz, quando entende e vê que a coisa vai funcionar mesmo, abraça a causa e tem também um papel muito grande. A torcida é maravilhosa, ficava gritando o meu nome e toda vez que eu fazia o gol, a jogada. Acho que se tem um carinho imenso que eu tenho pelo Ipiranga, gratidão à torcida, porque até o palhaçozinho lá, era Pitombinha, né? Ele, quando a gente subiu, me botou em cima lá e bebi aqui, pegou tal time, então, isso é doido, é muita emoção. Acho que a torcida do Ipiranga é diferenciada no interior, então, por isso que aquele grupo correu tanto para dar a alegria de subir aquele time e dar aquela alegria de ser campeão. Maurício foi um cara que Neco trouxe, né, para Santa Cruz, e a gente encontrou em Maurício um líder dentro daquele elenco, mais que um capitão, um líder, um cara que chamava o feito à ordem, que muitas vezes eu lembro isso, apesar de que aquele ano foi muito bom, a gente não perdeu em casa, mas o gol que a gente levava, Maurício ia buscar a bola na rede, levava para o centro do campo e calma, galera, calma, a gente levou um, a gente faz dois, calma. Era isso que a gente via de Maurício e assim, era o capitão que aquele time precisava. Quando eu cheguei aqui, se não me engano, no dia 22 de março de 2004, se não me engano, uma terça-feira, não recordo, e graças a Deus eu posso até dizer isso, que ele sempre fala, eu vim como jogador dele de confiança, homem de confiança dele. Né? E aqui, tanto lá na Águia como aqui, né? Ele deu carta branca, ele disse, você é meu homem de confiança. Não quer dizer que o homem de confiança era o capitão dele, mas existia 4 capitães naquele tempo, que era eu, era o Rauri, Neto Bala e o Tony.
Era um grupo que ele fechou e disse, olha, resolve as coisas dentro de campo. O que não der para mim resolver, você resolver, vocês podem trazer para mim. O Maurício sempre foi um líder de grupo, né? E a gente de vez em quando mudava, porque no dia que não tivesse Maurício, a gente tinha que ter outro líder. Então, como eu fiz algumas mudanças, e em jogos que não era... todos os jogos são importantes, mas não era jogos decisivos, então a gente, às vezes, diversificava também como capitão para ter outros líderes dentro de campo. Início avassalador, né? Na primeira fase, tivemos uma derrota. Aliás, no campeonato todo tivemos 2 derrotas só. Mas nas primeiras fases, só uma derrota. Foi para o Vera Cruz ou Vitória, não estou entendendo, não estou lembrando. A gente enfrentou tanto eles dois durante o ano de 2004 que eu acho que a gente estava quase morando em Vitória. Tivemos só uma derrota, 5 vitórias e 2 empates, se não me engano. Por uma pré-temporada feita fortemente, entramos no campeonato para chegar chegando, como diz o... Eu acho que a primeira fase fez com que, a primeira e a segunda fase, se eu não me engano, o nosso time estava muito bem, vencendo todos os jogos, e ali deu uma relaxada no grupo. Então eu tive que chamar a atenção, mas chamar a atenção muito forte, né, porque ali poderia dar uma sequência de erro, uma sequência de relaxamento, e a gente perdeu o acesso para a primeira divisão. O treinador tem que ter essa percepção quando vê que o grupo tem qualidade, mas agora está dando relaxada. E eu acho que foi um ponto muito importante a gente conversar sério, e até eu ameacei sair do grupo, né, ir embora, porque eu digo, se vocês não voltarem a ser aquele grupo humilde, é um grupo que queria vencer, então para mim não interessava, eu ia sair. Na primeira fase, na segunda, e a gente saiu sendo campeão, certo? Campeão do grupo, da fase, certo? Sempre em primeiro lugar. A minha vinda do Ipiranga foi o professor Neco que me indicou, né? E eu não pensei 2 vezes em aceitar o convite, né? Teve outros clubes da mesma série que queriam me levar, mas eu já tinha dado a palavra para o professor. E eu estreiei na segunda, foi na 3ª rodada. Mas quando eu cheguei, fui abraçado pelos companheiros que já estavam lá. E aí fui dar sequência junto com o professor, só esperando a minha oportunidade. Velocidade, faro de gol. Tinha torcedor que dizia o Romário da gente, porque é baixinho e é fazedor de gols, né? E remetia a Romário da Copa do 94. A impressão de Bibi era essa, era o cara matador, era o cara que ia chegar para resolver. O professor sempre me deixou bem à vontade, né? Por causa da minha velocidade, ele dizia, Bibi, pode movimentar dos 2 lados, agora eu quero que você sempre entre na área, né? Nunca pensava de fazer 3 gols, 4 gols numa partida, porque até 2 gols já tinha feito já. E então, para mim, as lembranças, elas vêm aqui como se fosse ontem. Não tem como esquecer 4 gols. Acho que só quem faz é quem sabe a emoção de fazer 4 gols, onde a gente venceu de 5-0, eu fiz 4 gols. Então, para mim foi uma noite inesquecível, numa quarta-feira à noite, onde o torcedor do Ipiranga saiu muito feliz. É complicado, a gente tem que entender e ver o campeonato todo como foi. Por isso que foi tão importante, por isso que foi tão gostoso, por isso que foi tão bonito. As dificuldades aconteceram desde a estruturação, de ter que aquela história de construir o gramado, melhorar refletor e dando uma arrumada na parte estrutural. Enquanto isso, o pessoal trabalhando fora, fazendo a parte deles, todo mundo entendendo. E aí chega na hora dos resultados e a gente na segunda fase, naquela 3ª fase, a gente teve aquele problema lá em que nós fomos jogar lá no sertão, acho que Oricuri, né? E o Ipiranga saiu de lá. Lá tinha um problema de que o jogo tinha que ser mais cedo por conta de que eles não tinham energia elétrica. E o Ipiranga perdeu esse jogo e a gente voltou desclassificado. A gente de novo viu aquele fantasma de não avançar. Que não passaria de fase. A tristeza muito grande, porque a gente dependia do resultado lá do jogo do 1º de maio em Petrolina contra o time de Palmares. Quando nós tivemos uma combinação de resultados em que salvou o Ipiranga e aquilo foi uma loucura gigantesca. E nessa fase,
Eram 4 times, mas era só 3 jogos, não tinha jogo de ida e volta não. Primeiro jogo empatamos com 1 de maio em casa. A gente conseguiu sair na frente com um gol meu, passe de Neto, onde a gente estava perfeito na partida e teve a chance de matar o jogo, né? Então, naquela partida, me lembro muito bem, a gente, para fazer o segundo, para fazer o terceiro, não fez um escanteio. A gente terminou tomando um gol de empate, onde todo mundo saiu frustrado, porque sabia que ia ser um jogo muito difícil em Uricuri, onde uma viagem muito longa. Perdemos com o Ramalato. E 1º de maio estava jogando com o Palmares e ganhando de 1-0. Vínhamos no ônibus de cabeça baixa, lembrando 2003, lembrando 2002. Poxa, de novo, batendo na trave, grande campanha, um grupo forte, vamos lá de mão beijada. Todo mundo triste, quando de repente, grande Nivaldo, ex-jogador do Náutico, empata o jogo contra o 1º de maio e foi aquela festa dentro do ônibus. Quando a gente soube o resultado, 46 minutos, aí eu disse, não, cara, a gente estamos no quadrangular e a gente vai ser campeão. Passar em primeiro colocado ainda, onde a gente venceu o Palmares de 4-0, onde eu fiz 2 gols. E a gente enfrentou o time aqui em Santa Cruz do Capibaribe, um jogo truncado, time muito bom, e o Ipiranga buscando espaço e sem conseguir chegar. Aí o que me acontece? Já no segundo tempo, aquele 1-0 sofrido, né, um levantamento na área, a zaga do Ramalate era gigante. Eu acho que essa zaga depois jogou até pelo Itacuruba na primeira divisão junta. Eram 2 zagueiros altíssimos, eu não lembro o nome. E aí uma bola por cima, Bibi subiu no meio dos dois e pô, de cabeça. Eu disse, rapaz, um cara desse tamanho sobe no meio da zaga do Ramalate, faz um gol de cabeça, pode vir quem vier, esse time é campeão. Eu não falava nem em acesso, esse time é campeão. E eu comecei a ter uma certeza maior quando a gente chegou na terceira fase, que conseguiu ganhar esse jogo em casa, um jogo difícil, um jogo feio, mas que a gente conseguiu encontrar, de certa forma, não é jogada individual, né? Uma puxada de um contra-ataque, um cruzamento, Bibi aparece no meio dos 2 zagueiros e faz o gol. E esse ano vai. Foi onde acabou minha dúvida. Agora é questão de tempo. Um espetáculo belíssimo, tanto da equipe quanto da torcida, que mostrou mais uma vez. Santa Cruz está unido, o Ipiranga está unido, diretoria, todo mundo. Então, agora é para o quadrangular final e com toda a força, com uma vitória como essa vai trazer para a nossa equipe. Então, vamos para o quadrangular final buscando a nossa vaga e buscando o nosso retorno para a primeira divisão, se Deus quiser. É isso aí. Primeiramente, eu só tenho a agradecer a Deus, o grupo. Em 8 anos, o Ipiranga nunca passava dessa fase. E graças a Deus, primeiramente, passou dessa fase. E tem aí quadrangular. Vamos em busca do nosso objetivo, que é levar esse time à classificação à primeira divisão. Tem muita coisa ainda na frente. Passamos de uma fase para outra agora. Então vamos lutar, vamos trabalhar da mesma forma que está trabalhando. Com certeza, foi um grande êxito que nós conseguimos, né? Já que a equipe do Ipiranga há 7 anos vem tentando esse fato inédito, que é sempre passar para o quadrangular final, e das outras vezes não tinha conseguido. E graças a Deus, né, damos a ele toda a honra e toda a glória, porque ele nos deu a oportunidade e dentro de casa nós fizemos os nossos papéis. Então, agora já que estamos dentro do quadrangular final, é nós buscarmos o nosso objetivo final, que é colocar essa equipe que merece estar na primeira divisão. Graças a Deus, né, tem que agradecer só ao que é todo poderoso, né, que nos deu essa oportunidade única, que era esse jogo, que nós tínhamos que fazer um grande jogo, e graças a Deus ele iluminou de eu fazer 2 gols. E o importante não é eu fazer o gol, é o grupo ganhar e a gente dar um passo muito importante, que é rumo à primeira divisão. Em momento nenhum a gente desconfiou da qualidade do grupo. Tivemos uma turbulência, né, dentro dessa fase, mas o time teve uma regularidade muito boa durante a campanha, fez uma campanha excelente e está de parabéns aí pela partida que fez, a torcida, a imprensa, né, a direção que está dando condições de trabalho. A gente não merecia ficar fora de uma semifinal como essa de jeito nenhum. Só dar mais ânimo para que a gente possa partir para o quadrangular final com toda garra, com toda vontade, e é isso que essa torcida maravilhosa merece, e a gente dedica todo esse esforço para a torcida do Ipiranga. E eu até falava para o pessoal, a gente vai classificar. E quando entrar no quadrangular, disse até o presidente Flávio, que era ele,
Flávio Pontes, isso, a gente vai atropelar todo mundo, velho, com todo respeito, toda humildade, mas porque a gente sabia o potencial da nossa equipe, nosso grupo. Jogamos com Vitória lá no domingo, lá em Limoeiro. A torcida do Ipiranga desceu em peso. E mais uma vez eu tive a felicidade de a gente estar perdendo de 1-0 e empatar o jogo. Não sei quantos anos fazia de Senna, falecimento de Senna, e eu tinha uma bandeirinha que o torcedor me deu. Não me recordo o torcedor, mas ele me deu todo o jogo, eu colocava, que ele dizia, bote ela que você vai fazer gol. E aí, quando eu fiz o gol, o Fabinho cabeceou no escanteio, a bola bate na trave, e que eu empato o jogo, a torcida foi ao delírio. E daí, então, a gente virou o jogo para 3-1. E a gente sabia que naquele dia só tinha a quarta-feira. No domingo e a quarta-feira era o jogo do acesso. Graças a Deus, né, a gente conseguiu desempenhar um grande futebol, com o apoio da nossa torcida aqui, parecia que a gente estava em casa, né? E graças a Deus eu fiz mais um gol, mais artilheiro do que nunca, né? Espero fazer quinta-feira outros e dar a vitória ao Ipiranga e, se Deus quiser, comemorar a primeira divisão lá em Santa Cruz. O acordo que fizemos, né, com o grupo é que teria 6 jogos, 6 decisões, né? Passamos o terceiro jogo, foi muito bom, uma grande vitória, mas agora é pensar no próximo adversário, que é a Desportiva Vitória de novo, outro jogo difícil, que é um jogo que dá um passo muito grande para a classificação. Só falta 3 agora. O grupo está todo de parabéns. Eu espero na quinta-feira agora o grupo ter assim com os pés no chão. E para na quinta-feira impor nosso futebol, nosso grande futebol de novo, com todo respeito à equipe do Vitória, mas sabendo que a gente, quando quer jogar, é difícil segurar. Eu espero que na quinta-feira a gente consiga vencer lá dentro de casa, com o apoio da nossa torcida. E eu acho que é um passo muito grande vencendo lá na quinta-feira. Eu acho que o Ipiranga já está na primeira divisão. Terminou já o jogo do domingo, eu conversei com todos e eu disse a ele que a gente em momento nenhum concentrou o time, né, para vigiar alguém, se estava saindo para a noite, se estava perdendo noite de sono, se estavam relaxando. Então naquele dia ali eu disse, eu vou continuar sem concentração, vou continuar confiando em vocês, né? Eu acho que tem que ter essa confiança de atleta com o treinador e do treinador para o atleta também. E eles entenderam, se concentraram muito. Eu acho que foi um período que mais a gente se concentrou para todos os jogos. O grupo estava fechado, Neco blindou bem nós, conversando. Tínhamos 7 anos sem retorno na primeira divisão. Então, ele conversou bastante com a gente, era um jogo chave, a gente dá volta, como se diz, o jogo contra o Vitória, e sempre conversando com a gente, quem estava jogando, quem estava no banco, e necessitava de todo mundo, não só dos 11 que estavam jogando, mas a ansiedade era grande, mas eles, como experiente, né, o jogador, sabia como antecedia esses jogos de segunda divisão, fui conversando bem com a gente até, graças a Deus, dá tudo certo. A semana foi muito importante, né, contra o Vitória, né, porque a gente, né, focou o grupo, certo? E disse, não, gente, o jogo é esse. Então cada jogo nosso, também contra o Vitória, né, esse é o jogo nossa classificação, certo? Só tem esse jogo, não vai ter outro mais. Então a gente focou, a gente cada dia estava mais unido, certo? E com determinação, seriedade. Sabia que tinha um Vitória, uma equipe muito difícil, certo? Mas graças a Deus, como você falava, gente, a gente entrou quadrangular e a gente vai ganhar para todo mundo, vai atropelar todo mundo. Por quê? A gente sabia o potencial do grupo nosso, era muito forte, cara. Foram dias assim de muita expectativa, foram dias de muita ansiedade. Naquilo ali a equipe entendeu, nós entendemos e a cidade entendeu que tinha que ser aquele momento. E a gente não poderia deixar de ganhar na quarta-feira para nós garantir o acesso junto do nosso torcedor. Foram dias de apreensão. A gente tinha o desejo do acesso, da vitória de subir, e tinha a cisma de anos anteriores, isso é fato. Primeiro, nós tivemos, vou nem dizer uma noite, nós tivemos acho que quase 2 dias de muita chuva em toda a região. Eu lembro no dia anterior e na manhã do jogo, foi uma quarta-feira na manhã,
o pessoal da Globo, o pessoal da Federação, o pessoal das rádios, Olinda, todo mundo ligando, sabendo, porque ninguém imaginava que o campo ia ter condições. E engraçado que assim, quem chegasse na rua do campo, não era calçada ainda, a água estava no meio da canela, e dentro de campo a gente não tinha uma poça. Existe uma drenagem natural lá no terreno de Ipiranga, que graças a Deus não juntou água, foi muito legal aquilo ali, foi muito perfeito. E mais a expectativa nossa, mesmo que estiver chovendo, vai ter jogo, porque o gramado se manteve no final do jogo, com chuva ainda, 2 pocinhas em 2 lugarzinhos, mas perfeito. Mas o nosso torcedor brilhantemente lotou o Otávio. Lotou de um jeito que eu pensei que aquela cabine ia cair. Técnico Neco manda campo o 11 Alves Azulino para o jogo de hoje desta forma: Tony, jaqueta 1 para o gol, 2 para Marcos Tamandaré na lateral direita, zagueiro central Maurício com a 3, na quarta zaga Rauri tem a 4, Serginho com a 6, forma a defensiva do Ipiranga. O meio campo Alves Azulino tem Marivaldo com a 5 na cabeça de área, jaqueta 7, 9 para Marcos Alagoano e Neto Bala com a 10, forma assim o quarteto meio campo do Ipiranga. No ataque, Fabinho tem a 8 e Bibi camisa 11. No banco, Neco dispõe de Romero 12 para o gol, Nego com a 13, Carlinhos 14, 15 para o Wellington, 16 William, 17 para Evandro, 18 para Pantico. A gente começou muito bem no chutaço que eu dei. Roubada de bola do Bibi, fez o toque pro Neto, boa bola pro Bibi, olha o Marcos passando, o Bibi arriscou de longe, na trave, olha o Marcos agora deu o chute, chutaço do Bibi, Marcos Alagoano pegou a sobra, botou pra dentro do gol. Um golaço, Ipiranga faz 1-0. Na jogada do Bibi, o Marcos Alagoano de perna esquerda botou para dentro do gol. Marcos Alagoano, número 9, faz 1-0 pro time do Ipiranga. E aí o Vitória faz 2-1 na gente. Tem gol de Freitas, que nós tínhamos tentado trazer Freitas para cá. Putz, como é que pode uma coisa dessa? Mas o time tem força, o time tem a torcida, o time vai ser hoje, não tem como ser hoje. Naqueles 15 minutos, a gente tudo lá, poxa, que a gente pensou que ia atropelar, e aí o professor Neco, a gente lá de cabeça baixa. A gente pensava que ele ia chegar a dar uma dura em todo mundo, sair chutando copo, garrafa, não. Mas assim, ele chegava e foi o que aconteceu com vocês. O meu time ainda não subiu. O meu time vai subir agora. E vai jogar, e vai virar. Porque vocês já mostraram isso. Então, subam lá e jogue, porque meu time ainda não jogou não. O treinador tem que ter muita calma, né? Cautela para ver os erros, para ver o posicionamento do time, para tranquilizar o time. Mostrei para ele que em várias situações eles mudaram uma atitude, né? Mudaram a maneira de jogar e de definir o jogo. Então eles entenderam isso e foi muito bom, porque eles já voltaram reagindo, porque eu disse a eles: começa o jogo bem, começa forte, pressiona o adversário, não deixa o adversário jogar. Botamos o Vitória lá atrás e a gente sabia que uma hora o gol ia sair. Uma falta em cima de mim, Neto bate, pega na mão, pênalti. Ali foi meu primeiro pênalti. Ninguém sabia, ali foi meu primeiro pênalti. Na hora do pênalti, o pai de Bibi estava junto da gente. Acho que foi o primeiro jogo que ele saiu para ver Bibi. E foi muito engraçado isso, que ele ficou de costa pro campo. E ele disse: peraí, por que o senhor não vai assistir o gol do Bibi batendo pênalti? Ele disse que ele nunca bateu um pênalti na vida dele. Mas não vou mentir não, estava muito nervoso para bater o pênalti. Meu primeiro pênalti, mas Deus me deu a tranquilidade de colocar a bola ali, descendo ali, ainda me lembro como hoje, perto do refeitório ali, naquele gol, lotado, a torcida toda esperando o meu gol. Quando o juiz apita, eu respiro fundo, vou correndo. Bibi foi pra bola, correu Bibi, bateu, é
final do jogo, o Fabinho fez o gol do acesso, onde até o alambrado caiu. Ele cobra com o tio pro Nego. Nego amorteceu, saiu da marcação, jogou pra grande área. Fabinho apareceu de pé direito, bateu! É gol! Do Ipiranga! Estava tão desenhado pra gente aquele campeonato que dali não poderia passar aquele jogo. O outro Fabinho já perto, acho que 30 minutos, eu não lembro o tempo, mas quando fez o gol, até a parede, atrás da barra, os torcedores estavam tão fortes que derrubaram uma das colunas. A gente estava numa ânsia tão grande de abraçar os jogadores, de comemorar o título, que a gente foi vândalo naquele momento. A gente começou a empurrar o alambrado, empurrar a parede, e vamos derrubar. Não, mas a gente vai perder mano de campo. Perde não, só falta um jogo. E aí a gente correu pra dentro, né, e comemorou o título junto com o time, né. Foi o meu maior título de expressão que me arrancou para me levar para o sucesso. Em seguida eu consegui ir para o esporte. O Ipiranga eu sempre levei no meu coração e sempre levo. Eu levo o Ipiranga aqui, ó, no coração. E aquele time ser campeão, voltar para a primeira divisão da forma que voltou com o título, foi muito especial para mim. Se a gente tivesse caído no ano seguinte, teria valido a pena, né? E a gente conseguiu passar tanto tempo, né, na primeira divisão. Mas se a gente tivesse caído no ano seguinte, em 2004, teria valido a pena. Eu volto a dizer, para mim é o maior título da história do futebol. Marcou e ainda está marcado, né? Posso dizer assim, aquele título foi gratificante, foi um momento maravilhoso, cara. E eu nunca vou esquecer esse momento na minha vida. Um grupo de homens, de muitos homens, a gente fala isso, é a linguagem do futebol. Eles entendem, quem vive no meio do futebol entende. Comandado por um cara, extremamente... A gente tem conseguido, então, de repente eu não consegui como atleta, mas consegui como diretor proporcionar, não só torcedores para a cidade, mas para mim também pessoalmente. Foi extremamente importante e marcante. Isso eu passei, deixei uma história, e essa história também está dentro de mim. Então, foi bonito, prazeroso, e levo isso pro resto da minha vida. Uma coisa de infância, um sonho, porque nossa família, né, os Balbinhos, estão dentro do Ipiranga. Meu pai foi jogador amador, Flávio, meu tio, e César, meu primo, jogadores profissionais, subiram em 94. Eu inculquei, coloquei na cabeça que também tinha que fazer a minha parte, deixar meu nome gravado no Ipiranga. E marcou muito, a família, o filho que tinha acabado de nascer, um mês só, e depois o título. Então marcou muito, marcou minha vida. A história está marcada para sempre. O Ipiranga é aquele título de 2004. Minha alegria é muito grande, né? Porque foi a primeira acesso que eu tive, foi em 2004. Depois veio o Salgueiro em 2007, depois veio o Petrolina em 2010. E eu ainda estou devendo ao Ipiranga. Eu tenho que estar com o Ipiranga na primeira divisão para a gente chegar pertinho do título aqui na primeira divisão em Pernambuco também.